Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que estejas a ouvir boa música, espero que estejas a ouvir má música. E então, o vídeo de hoje é sobre o meu anime favorito. Eu tenho umas dúvidas se este seja mesmo o meu anime favorito, mas tipo, é dos animes que introduziu a maioria das pessoas a este género. Que é Dragon Ball, obviamente. Acho que Dragon Ball é um anime muito diferente daquilo que tu vês hoje em dia. Hoje em dia temos muito sobre complexidade, personagens extremamente bem desenvolvidos, com grandes arcos de personagem, e Dragon Ball é algo muito longe disso. Dragon Ball, ele tem personagens envolvidos, eu acho muito triste quem não vê tipo a profundidade das cenas em Dragon Ball, mas tipo, Dragon Ball também não é sobre aquilo, sobre dar muita profundidade, é muito mais sobre entenderes o peso que cada ação tem, que as lutas têm, e tu fores entendendo isso. Acho que Dragon Ball não é tanto sobre tu dares importância a a pequenos momentos, como tipo, sei lá, uma conversa entre duas pessoas, mas sim dares muito mais atenção àqueles grandes momentos em que as lutas demonstram tudo aquilo que os personagens estão a reprimir. Eu gosto muito da forma como personagens como por exemplo o Vegeta, o Goku em si demonstram muito, tipo, explodem quando realmente estão a se transformar-se. Tu preparas essa libertação que vem de seres um Super Saiyajin, de libertar o teu poder para fora, e é realmente algo que, se tu fores parar para ver, tem uma complexidade muito maior do que as pessoas realmente te reparam. Mas eu queria aproveitar este vídeo para falar um pouco sobre a profundidade de Dragon Ball e sobre como eu gosto de Dragon Ball, como é o meu anime favorito e como eu entrei neste mundo muito graças a Dragon Ball e como eu adoro Dragon Ball. Mas já, antes de qualquer coisa, deixem o like, subscrevam e até já. É muito óbvio para algumas pessoas de que tipo, Dragon Ball é muito influente. Já tivemos diversos casos em que, por exemplo, Dragon Ball faz parar, sei lá, um conflito entre duas facções criminosas no México. Tipo, acho que nenhum outro anime passa até essa vibe, consegue fazer uma cena dessas. Tipo, acho que nenhum anime da geração atual consegue literalmente parar uma guerra. Acho que ninguém. Tipo, por mais que diga, mas isso é muito bom, mas não consegue, porque eu acho que Dragon Ball é muito sobre aquela união. Dragon Ball sempre trouxe essa ideia de. Principalmente hoje em dia, Dragon Ball traz muito essa ideia de juventude, porque ela é muito mais simples. Dragon Ball não pede que tu leias sei lá, vejas um OVA que tipo é que foi lançado em 1995 e que o gajo e que ninguém sabe como é que aquilo foi animado. Dragon Ball é muito mais sobre tu inteirares das coisas e tipo, tu não precisas de muito contexto. Tu vês outro Dragon Ball e tu sabes que uma pessoa está a lutar contra o ideal do outro. E eu acho que isso é muito fixe. A forma como Dragon Ball é influente para as artes hoje em dia, tantas pessoas que se influenciaram pelo Akira Toriyama, tanto para a criação de histórias, quanto pelo seu estilo de desenho. Akira Toriyama, no céu onde esteja, ele conseguiu trazer através de Dragon Ball uma coisa que as pessoas precisavam, que é união. Acho que Dragon Ball é acima de tudo é sobre uma união, sobre dois seres fortes que lutam por serem fortes e isso une-os de alguma forma. Diversas vezes em Dragon Ball vemos dois personagens que se odiavam e que agora não são amigos, mas conseguem entender que em prol de um bem maior eles têm de se juntar. E é uma coisa que tu não vês tanto em anime. Hoje em dia é muito sobre aquele arco do personagem que ele se torna bom. E Dragon Ball não quer que o personagem se torne bom. Não é necessário isso, não é algo que seja importante. Não é que não seja importante em si, mas não é algo que advém ou é necessário para que a história seja importante. Tu gostas muito de Dragon Ball pelo que ele é em geral, pelo sentimento que ele te passa, sobre a forma como toda aquela cena interage contigo, como os personagens interagem entre si, tanto em lutas como em momentos mais calmos. É uma cena que tu não vês tanto em animes e eu gosto muito de ver Dragon Ball nisso. E Dragon Ball é o meu anime favorito, eu acho que acho que é uma coisa muito clara. Talvez venha atrás de Jojo e Baki, mas mesmo assim é um anime favorito. Eu gosto muito de ver Dragon Ball, sejam cenas cortadas, sejam cenas completas. É um anime que tudo nele parece belo de alguma forma. Claro que o Super a malta não gosta, mas mesmo o Super, eu gosto muito do Super pelo sentimento que eu tenho ao ver cada episódio, porque eu lembro do momento em que eu vi pela primeira vez. Eu acho que Dragon Ball traz muito esses sentimentos de nostalgia. Mesmo quando tipo, sai um episódio novo, tu sentes uma nostalgia dos episódios que saíram antes, que tu assististe quando era puto. E tipo, cada vez mais tu vais perdendo esse sentimento porque cada vez saem animes novos que vão tomando seu espaço, que vão mostrando que são muito importantes, mas nenhum deles traz esse sentimento que Dragon Ball traz. Acho que qualquer fã de anime gosta de Dragon Ball. Se tu não gostares, provavelmente tu és muito aquela pessoa que quer algo mais complexo, que quer algo que te dê um super desenvolvimento, e eu não acho que isso seja errado. Eu não acho que ter um grande desenvolvimento seja algo incorreto para uma história, mas entender que a simplicidade é que torna tudo aquilo interessante
é algo mais que tu não encontras em todo o anime. Um anime que eu sinto que falta muito essa simplicidade que Dragon Ball tem é Fullmetal Alchemist. Fullmetal tem uma história incrível, mas é tão complexa às vezes, é tanta profundidade desnecessária, que parece que tu foges talvez, tipo, tu estás muito interessado, mas ao mesmo tempo estás a saltar momentos porque estão uma conversa infinita sobre algum assunto que eles já conversaram antes e parece que ele tipo... E tu não queres isso, Dragon Ball não tem isso, por exemplo. Dragon Ball é sempre, este gajo é mau, e tipo, porquê que ele é mau? Porque ele fez mal às pessoas, então tu deves lutar com ele. E tipo, o Goku nunca vai te ensinar a ser um herói, mas vai te ensinar a ter coragem, a ter perseverança. Uma cena que animes hoje em dia não te passam tanto, porque é muito sobre o anti-herói, o personagem que não se importa com nada. Não, sei lá, eu não quero esse sentimento. Eu quero pessoas que se importem, pessoas que lutem. Eu quero exemplos. Eu quero exemplos de pessoas, de personalidades. O Goku do Z, tanto quanto o Super também, é um exemplo de pessoa. Ele pode não ser um herói, mas ele é um exemplo. E eu acho que isso que importa. As pessoas prendem-se muito a ideias como, por exemplo, um personagem tem de ser isto, um personagem tem aquilo. Não, o personagem tem de ser apenas um personagem que seja um exemplo. Ou se não for, que seja apenas... que até o ser de maneira... que se ele não for um exemplo, que algo tipo, tu caso tu vejas as atitudes dele, tu sentes o contrário e queres ser o contrário dele. Por exemplo, o Freeza. O Freeza, tu percebes que ele é mau. E tu percebes claramente porque ele é mau. E por isso tu queres ser diferente do Freeza. Eu acho que isso nem tanto se vê em animes hoje em dia. É muito sobre aquele personagem que se transforma numa pessoa nova. E eu não quero isso, eu quero que uma pessoa seja má. Vou entender o porquê que ele é mau e como entender que eu posso ser diferente. E é isso que importa. Eu acho que só Dragon Ball te traz um sentimento destes. Eu acho que nenhum outro anime consegue te passar esta vibe, este sentimento, esta emoção que só Dragon Ball tem. E é muito por isso que eu acho que Dragon Ball é dos maiores animes de todos os tempos. É o maior anime de todos os tempos. Só para deixar bem claro. Mas que One Piece, Frieren sejam muito bons, Dragon Ball é o maior anime de todos os tempos. Não importa como digo. Mas acho que é tudo. Espero que tenham gostado. Deixa o like e subscrevam para ajudar com o engajamento. Muito obrigado por quem anda a ver os shorts. Andamos a ir muito bem, agradeço imenso. E é isso. Ouçam boa música, ouçam má música. E tchau!